Olá! Precisamos sempre memorizar. Senha de banco, cartão de crédito, internet, número de CPF, identidade, fora as inúmeras informações que nos chegam a todo instante. Algumas pessoas têm facilidade em guardar número de telefone, datas, por exemplo. Outras se recordam com detalhes de fatos vividos. Há ainda os que têm ótima memória visual para lugares e pessoas. No entanto, o que mais se ouve são as queixas com relação à própria memória. Muita gente relaciona a perda de memória ao processo de envelhecimento. Será que à medida que envelhecemos, nos esquecemos mais facilmente do que acontece? No programa de hoje, nós vamos entender como funciona a memória e de que maneira os efeitos do envelhecimento e outros fatores afetam a nossa capacidade de lembrança. Será que existe algo que possamos fazer para melhorar a memória? Qual a relação do estresse, do sono, do uso de medicamentos com a memória? E exercícios realmente são válidos? Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa de hoje. Então, fique com a gente e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Memória é o nosso tema. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre memória, estão conosco hoje o geriatra Dr. Estevão Alves Vale e os neurologistas doutora Dalva Maria Salgado Machado e o doutor Marcos Felipe Camarinha, todos médicos cooperados da Unimed BH. Não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro de todos os temas do nosso programa Pense Saúde. Agora nós queremos saber como funciona a memória, não é mesmo? Então, para abrir essa nossa conversa, nós vamos ver um vídeo, um quadro sobre memória feito por Agatha Almeida. É sabido que criamos e mantemos memórias através de ligações. Quando você aprende algo, por exemplo, seu cérebro cria conexões entre as informações que você já tem e as informações que você está recebendo. Nesta hora, 2 neurônios estão criando uma nova conexão, a sinapse. Essa ligação é temporária e forma memórias de curto prazo. Para transformar a memória de curto prazo em algo permanente, o que é chamado consolidação, precisamos de uma porção do cérebro chamada hipocampo. Pacientes com dano no hipocampo podem ter perda de memória recente, como nos filmes a seguir. O primeiro, chamado Antes de Dormir. You have problems remembering things. What things? Everything. E o segundo, Como se fosse a primeira vez, em que as personagens principais não conseguem lembrar de nada que fizeram no dia anterior. Assim que dormem, perdem a memória recente. Diferente da amnésia, em que há a perda de uma capacidade, o esquecimento é uma falha na retenção ou na evocação dos dados da memória. Como que é essa memória? Mais ou menos. Mas o esquecimento trata-se de um fenômeno muito comum, que em maior ou menor grau acontece com qualquer pessoa. Como que é essa memória? Péssimo. Eu esqueço o nome de pessoas. Telefone, nome de pessoas. Não é muito boa, não. Nome não, mas data sim. Data eu esqueço só. Quem eu votei na última eleição para vereador? Não lembro, é uma coisa importante, deveria. Lapsos de memória podem ocorrer provocados pela sobrecarga de atividades comuns no dia a dia. Se não houver, porém, nenhuma doença que justifique essa perda, com exercício e atenção, é possível manter um bom funcionamento da memória. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, bem-vindos, e gostaria também de convidar as pessoas de casa para participarem desse nosso programa. Alguém aí tem problema de memória? Acho que é uma queixa geral. Se tiver alguma dúvida, pergunta, comentário ou mesmo depoimento, liga para a gente. O telefone para participar é 3209-0119 ou então envie e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. A gente viu aqui uma explicação geral, abrangente sobre a memória, mas eu gostaria que vocês agora fossem passo a passo explicando o que é, como se dá esse processo de aprendizagem e de memória. Como a gente viu um vídeo aqui de sinapses, e vou pedir para um dos neurologistas
neurologistas para começar explicando isso, né, doutora Dalva? Pode ser. O que você quer que eu fale sobre? Da memória, exatamente. Sim. O que ela é, porque o que eu estava falando aqui é uma queixa de todo mundo, Sim. porque hoje em dia a gente recebe uma gama de informações absurda, inúmeras e vindas de várias formas. Estamos sempre conectados a 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, ouvindo uma coisa, vendo outra, participando de outra, enfim. É muito estímulo que chega ao mesmo tempo. Como que o nosso cérebro faz para processar isso e transformar isso em memória? Se é possível, né? Esse tanto de estímulo. Sim, sim. Olha, a gente associa sempre memória com conhecimento, tá? E a memória é essa capacidade que a gente tem de receber uma informação, armazená-la, né? Estocar e depois saber como tirar de onde a gente guardou e voltar a utilizar essa informação, tá? Então, nós dependemos da memória, inclusive, para saber quem nós somos, onde nós estamos, né? E nós temos que estar, inclusive, inseridos no mundo e nas nossas relações através dos mecanismos de memória. Então, a memória, ela nos dá, inclusive, dados autobiográficos. Ela faz de nós seres diferentes, né? E geram em nós uma estrutura que nos dá segurança e que nos estabelece como seres viventes e felizes. Os nossos sentidos, olfato, tato, audição, visão, eles participam desse processo da memória? Sim, eles participam. É importante a gente ter em mente que a memória não é um domínio isolado, né? Assim, não existe aquela questão da memória. A memória não existe dentro de um contexto. Ela é isolada, somente a gente não pode considerar. Porque às vezes é muito comum os pacientes queixarem no consultório perda de memória. Como faço para melhorar a memória? E o que a gente tem que ver é que outros sentidos influenciam nessa aquisição da memória. Então, o meu visual, o paladar, o olfato, isso tudo ajuda, cria associações que fazem com que construam, né, a memória. E também, a gente tem que também ter em mente que a memória isolada também não existe, né? Precisamos de estabelecer um canal, estar alerta, bem acordado para receber esses estímulos. Então, não adianta né, eu ter o olfato, ter o paladar, ter o tato, ter a visão, né, tentar prestar atenção se eu não estou acordado, se eu não estou conectado com determinado... Isso, eu não estou focado. E, além disso, né, além do estar acordado, né, quando eu estabeleço um canal, né, para prestar atenção, eu também tenho que concentrar naquilo. Então, não basta somente estar acordado, eu tenho que estar focado, né, com a minha mente voltada para o estímulo que estou recebendo. Então, não é incomum, às vezes, a gente identificar pessoas que, por questões de privação de sono, não mantêm a sua vigília, não estão acordados para receber o estímulo. E, quando estão acordados, não estabelecem o canal, o canal patente. O que é o canal patente? Não estão focados, estão pensando em outra coisa ao invés do estímulo que estão recebendo. Então, a gente tem que ampliar nosso raciocínio para a memória desta forma, que memória isolada não existe, né? Ela entra dentro de um contexto e esses vários fatores que influenciam na sua aquisição. E até é muito interessante porque no vídeo mostrou do hipocampo, né? Que é uma região do cérebro, mas outras regiões do cérebro são também importantes para fazer os vários tipos de memória. Então, assim, se eu não tenho a parte da frente do cérebro, né, atenta, né, trabalhando a informação que está chegando primeiro, é muito difícil eu consolidar qualquer coisa. Do hipocampo. Então antes de chegar, antes desse processo do hipocampo, tem vários outros aí. Quando eu lembro do cheiro de uma flor, né, eu não estou olhando só na ação, na função do hipocampo. Eu tenho o córtex que trabalha o olfato, trabalhando para gerar a memória também. Doutor Estevão, muitas pessoas associam essa perda de memória com o processo de envelhecimento. Isso realmente ocorre, perda de memória com o processo de envelhecimento? Não, perder memória não é próprio da idade. Né? O que acontece é mais ou menos como acontece com o músculo. O músculo de uma pessoa com 20 e poucos anos é diferente do músculo de uma pessoa que tem 70 anos. Ele funciona de um jeito diferente. Mas ele permite que o indivíduo possa ter uma vida de relação e ter uma memória bastante ativa e bastante útil para a vida dela. Minha avó, por exemplo, viveu até os 103 e até os 100 anos ela foi 100% lúcido, fazia crochê, dava notícia de tudo do mundo, caminhava pela casa, molhava as plantas. Ou seja, ela foi lúcida até os 100 anos. A minha fez 102, semana passada. Tá bem. Ela tá bem. Agora, ela tem momentos em que ela viaja, mas tem momentos que chega, vó, sou eu, sou a neta, mas claro que eu sei, por que você tá me falando isso? E cadê sua filha? Tem momentos que ela lembra de tudo. E tem momentos que acho que ela cansa. Enfim.
Você falou aqui, semelhante, você comparou com músculo. E músculo, muitas pessoas trabalham exatamente para que ele se mantenha. Claro que você não vai ter aos 60 anos a mesma musculatura que você teria aos 20. Mas se você fizer exercícios diariamente, você vai ter uma musculatura que aguente o seu corpo sem problemas, sem outros processos degenerativos. Em relação à memória, a cabeça, a gente pode pensar dessa forma também? Sim, exatamente como isso. Porque nós temos uma denominação que chamamos de reserva cognitiva. O que é isso? É o nosso potencial de células disponível ao longo de todas as áreas do cérebro. Então, a nossa reserva cognitiva depende do número de anos que nós estudamos. Quanto mais tempo a gente estuda, maior nossa reserva, né? Da nossa prática diária de atividade física, da nossa socialização, dos amigos que a gente constitui, da nossa vida relacional, se temos uma vida afetiva, né, mais completa, isso também mantém a nossa memória. Então, assim, tem uma série de aspectos que são associados a essa reserva cognitiva. Então, da mesma forma que o músculo precisa de atividade física para se manter vital e para impedir que o osso também, né, porque o músculo é o arcabouço do osso, né, para o cérebro, todas essas atividades são fundamentais. E o cérebro é como uma rede mesmo. Igual ali a gente mostrou as estrelinhas, que são os neurônios ligados entre si. Ela mostrou a sinapse, que é a unidade, né? A unidade do sistema nervoso é a sinapse. Mas isso tudo forma como se fosse uma rede de um pescador, né? E para pegar peixe, aquela rede tem que estar íntegra, tá certo? Funciona desse jeito. Daqui a pouco, então, nós vamos entender, já que vocês disseram que até é um exercício diário e que pode haver até como se fosse uma poupança, né? Você falou como se fosse uma poupança. Vamos entender que fatores podem interferir nessa poupança ou impedir que ela se dê de forma correta, né? Enfim, o que atrapalha a nossa memória? Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente com sua dúvida, pergunta. Liga para a gente agora que a nossa conversa continua daqui a pouco. E o telefone para participar é 3209-0119. Voltamos já já.